Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Se vocês observaram, já há algumas semanas nós deixamos de gravar vídeos. Nós estamos em São Paulo e temos procurado encontrar um local mais adequado, mais propício para fazermos nossas gravações. Agora, nesse momento, nós estamos em Mogi das Cruzes, na residência dos parentes da minha esposa, que, aliás, sempre nos recebem com muito carinho, com muito afeto. Nós louvamos a Deus por suas vidas. Eles sempre tão dadivosos para conosco. E então decidi fazer este vídeo por conta de que esse mês o nosso canal Resgate da Verdade está completando o seu primeiro aninho de vida. Então, em nosso primeiro aninho, nós decidimos então fazermos este vídeo. E após um ano, porque exatamente no início da pandemia, no ano passado, é que nós decidimos dar início aos trabalhos em nosso canal Resgate da Verdade. Infelizmente, não temos notícias, digamos, alvissareiras, uma vez que o país está mergulhado em tremenda situação, é uma situação dificílima. E a pandemia aqui no nosso país só se agravou, só se acirrou, infelizmente. Novas medidas mais drásticas, mais sérias têm sido adotadas na tentativa de minimizar a situação e contornarmos. Eu tenho dito que todas as vezes que a solução de um problema depende da conscientização de toda uma população, do nível de cooperação do povo como um todo, dá nisso. Veja o caso, por exemplo, da dengue. Por que não conseguimos erradicar a dengue? Porque se você tomar as medidas adequadas e seu vizinho não, você igualmente está susceptível a ser contaminado com a dengue, a sofrer as consequências da dengue. Bem assim é no caso dessa pandemia, desse vírus mortal, esse vírus letal, que as pessoas estão brincando com zombaria, achando que isso é um mito, isso é fantasia e uma série de tantas coisas que pensam. Portanto, tudo aquilo que precise da cooperação, da participação do coletivo é muito difícil, muito difícil. E eu creio que somente com a intervenção divina, somente com a providência de Deus, é que nós poderemos sair dessa situação. Está a nível mundial, toda a humanidade está sofrendo, mas exatamente naqueles locais onde as pessoas são mais difíceis, mais céticas, é que a coisa está cada vez pior, que é o nosso caso, o caso do Brasil. Bom, hoje nós trouxemos um assunto exatamente intrigante, importante para nós. É a questão do poder, das posições, da governança. Vamos falar sobre isso. E para iniciarmos, vamos ler 2 versículos no Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 19, os versículos 10 e 11. 10 e 11. Então Pilatos o advertiu: Tu te negas a responder-me? Não sabes que eu tenho a autoridade para te libertar e poder para te crucificar?
O Senhor Jesus estava sendo julgado horas antes de sua condenação e de seu sofrimento na cruz para resgate de toda a humanidade. E Pilatos estava julgando, ele era governador. Os judeus haviam levado Jesus à presença de Pilatos em julgamento. E ele interrogava a Cristo e Cristo resistia em respondê-lo. Então ele disse: eu tenho a autoridade, não sabes disso? Vais continuar dificultando, não respondendo às minhas indagações? Não sabes que eu tenho poder, eu tenho a autoridade? Aí o Senhor Jesus lhe respondeu no verso 11. Ao que Jesus lhe afirmou: não terias qualquer poder sobre mim, se não te fosse dado de cima. Todo o poder emana de Deus. Não terias, Pilatos, qualquer autoridade sobre a minha pessoa, disse Jesus, se Deus não te desse. Portanto, a autoridade e poder são oriundos do Altíssimo. Capítulo 10. Capítulo 10. Estamos no capítulo 19. Vamos retroceder ao capítulo 10. Capítulo 10 de João, no verso 18. Verso 18. Não se preocupe, é que eu sou semi-analfabeto digital. Eu fico catando aqui. Ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. A que o Senhor Jesus estava se referindo? A sua própria vida. No verso 17, o verso anterior, diz assim: por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. O Senhor Jesus nos diz que ninguém tem autoridade e poder para tirar-lhe a vida. Pelo contrário, ele voluntariamente a dá. Então, voluntariamente, o Senhor Jesus entregou-se para a nossa redenção. O Pai me ama, me deu toda a autoridade. Ele me deu o poder de dar a minha vida, mas tomá-la de volta. O Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia, você sabe disso. Muito bem. Então, poder emana do Senhor, autoridade emana do Senhor. Dando continuidade a esse assunto, nós vamos ao livro de Romanos. Ver se eu consigo ser mais ágil aqui, que é difícil para mim. Capítulo 13, iniciando do verso 1. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, iniciando do versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Meus queridos, é nesse ponto onde as pessoas se confundem, se perdem totalmente. Por quê? Porque foram ensinadas, foram instruídas, de preferência por seus líderes religiosos, por suas denominações, por suas religiões. Aqui, a não distinguirem as coisas. Uma coisa são as posições de autoridade, de governança, de liderança. E outra coisa totalmente distinta são as pessoas que ocupam tais posições.
as posições de autoridade, de governança, de liderança, Deus instituiu. Com que propósito? Para que a humanidade funcionasse como um organismo vivo e bem ajustado. Então, todas as posições de autoridade visam tão somente o bem-estar da sociedade como um todo. Então, tem propósitos claros e definidos pelo Altíssimo. Agora, Deus, o Senhor, o Altíssimo, em expressão de amor para conosco e nos dando o devido valor e importância, que ninguém mais dá, nem nós mesmos nos valorizamos como Deus nos valoriza, Ele nos deu a prerrogativa, nos deu a autoridade de escolhermos as pessoas para ocuparem essas posições que Ele mesmo, Deus, estabeleceu. O problema é que nós deveríamos recorrer ao Espírito de Deus, rogando orientação e direcionamento para escolhermos as pessoas adequadas, certas para tais posições. Mas o que nós fazemos? Julgamos que temos autonomia, que somos independentes, onde o próprio Cristo nos diz: sem mim nada podeis fazer. Aí o homem se roga de toda a autoridade e faz as suas decisões, as suas escolhas equivocadas, com base em interesses particulares, onde deveríamos recorrer ao Espírito de Deus para tomarmos as decisões acertadas. E o que dá? Esse estado de caos, essa situação degradante que nós amarcamos, principalmente em nosso país, o Brasil. Uma desordem total. Até os poderes se desentendendo entre si. Ora, se internamente eles já não se entendem, imagine a nível externo. Os poderes não se entendem. Um fica atropelando o outro. É um caos total. Por quê? Porque nós decidimos fazer as coisas por conta própria, segundo nossos caprichos, nossos desejos. É por isso que a coisa se encontra no estado que está e as pessoas ainda abrem a boca para culpar a Deus. Ora, Deus não tem nada a ver com isso. Só que as pessoas precisam se conscientizarem de que as posições de liderança são necessárias, são importantes. Foi Deus que estabeleceu. Mas as pessoas que ocupam tais posições é que estão erradas. Porque todas elas receberam responsabilidades, diretrizes de como agirem, como funcionarem. E elas não estão correspondendo. E elas se esquecem que todos nós, indistintamente, estaremos diante do trono do Senhor para prestarmos conta de nossos atos, prestarmos conta de nossas responsabilidades. Os ministérios que Deus nos confia, nós daremos conta deles. Os dons e talentos que Ele nos confiou, nós daremos conta do que fizemos. De que forma os utilizemos. Então, meus queridos amados, uma coisa são os poderes, os governos, as lideranças. Essas posições são divinas, foi Deus que estabeleceu. E a outra coisa são as pessoas que ocupam tais posições. Então não é a mesma coisa se opor às autoridades, aos governos, às posições, de se opor às pessoas que ocupam tais posições. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Se essas pessoas não estão correspondendo, se elas não estão honrando o compromisso assumido, se elas não estão dignificando a Deus, agindo, procedendo de acordo com os preceitos divinos, elas têm que ser mesmo coagidas, têm que ser cobradas, têm que ser destituídas. Mas como fazemos isso?
se insistimos em tomarmos as decisões por conta própria. Esquecendo que Deus nos deu essa prerrogativa de escolha, de decisão. Mas, para fazermos acertadamente, dependemos do direcionamento do Espírito de Deus. Olha, ainda sobre esse assunto, nós vamos no livro do Evangelho de Mateus. Mateus, tenha paciência, que eu sou semi-analfabeto digital, eu já disse isso. Mateus, no capítulo 6, os versículos, se não me engano, são 13 e 14, ou 14 e 15. Vamos ver aqui. 14 e 15. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O Senhor Jesus disse isso. Em continuação, a resposta que ele deu ao pedido dos discípulos. Os discípulos perguntaram, os discípulos pediram ao Senhor Jesus: ensina-nos a orar. E aí o Senhor Jesus lhes deu um modelo de oração. Modelo de oração. Não era para ser decorada. Não era para ser assimilada a letra. Para ser repetitiva. Para ser repetido. O que infelizmente nós fazemos. Na chamada oração do Pai Nosso ou oração dominical. A gente faz repetindo palavras. Como papagaio faz. Papagaio decora o que as pessoas vão orientando, vão repetindo. Por repetição, ele guarda e fica repetindo aquelas coisas. Mas não foi para esse fim que o Senhor nos deu. Foi para absorvermos a essência do que ele estava falando. Não a letra em si. Não a mera repetição. O Senhor Jesus nos deu um modelo de oração. E nós devemos seguir a essência, o significado, o sentido do que ele nos deu. E nesse modelo de oração está lá: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você está cansado de repetir isso, não está? Nas orações? Cansado de repetir isso. Todos nós sabemos de cor e salteado e repetimos, somente repetimos, como um papagaio faz, sem absorvermos a essência, o sentido. O que o Senhor Jesus está nos dizendo é que Deus, o Pai, decidiu, por amor, nos perdoar. Amor é prerrogativa divina. Faz parte do caráter de Deus. E Deus decidiu, por amor, nos perdoar. Não há reconciliação com Deus sem amor. Não há perdão sem amor. Por nos amar, Ele decidiu nos perdoar, nos reconciliar com Ele. Está escrito que Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo. Mas o Senhor Deus, que detém toda a prerrogativa de perdoar, decidiu também, por amor, nos conceder, compartilhar conosco dessa prerrogativa. Quando Ele derramou em nossos corações do seu amor. O Espírito de Deus, então, derrama em nossos corações o amor de Deus, o amor do Senhor. Não para sermos depósito do seu amor,
Não para sermos apenas portadores do seu amor, ou meramente beneficiários do seu amor, mas para que o vivamos, o pratiquemos. Por isso que o Senhor Deus diz. O Senhor Jesus nos diz assim, nos versículos 14 e 15 que nós lemos de Mateus. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Isso é gravíssimo. Porque isso quer dizer que se eu reter o perdão ao meu próximo que me ofendeu, Deus também reterá o meu perdão. Todo ser humano peca todos os dias. Todos os dias pecamos. E, portanto, todos os dias carecemos do perdão de Deus. E o Senhor espera de mim, de você, de todos nós, que da mesma forma que Ele, por amor, decidiu nos perdoar, nós, por amor, o amor que Ele derramou em nossos corações, decidamos perdoar o nosso próximo. É pelo perdão mútuo, é nos perdoando mutuamente que recebemos, que desfrutamos do perdão do Senhor em Cristo Jesus. Isso é seríssimo, meus irmãos. Porque tem muita gente caminhando, andando a passos largos para o inferno, porque se recusa a perdoar o seu próximo, o seu semelhante. Diz, perdão não é comigo não. Não é meu departamento. Se ajuste, se acerte lá com Deus. Comigo não. Não tem nada a ver com isso. Negativo. Tem sim, sim. Nós devemos fazer uso correto das prerrogativas que Deus nos deu. E dentre elas, a prerrogativa de perdoarmos. E essa faz toda a diferença, por quê? Porque se não perdoarmos, não seremos perdoados. Gravíssimo isso. Seríssimo. Porque se retermos o perdão, estaremos caminhando para o inferno. Estaremos correndo o risco iminente de passarmos uma eternidade distanciados, separados do Altíssimo, de Deus nosso Senhor. Portanto, meus queridos, perdão é uma necessidade que cada um tem. Tanto de ser perdoado por Deus, como de perdoar o seu próximo, o seu semelhante. E Deus cobrará de nós isso. Aliás, ninguém pode ter uma vida espiritual esplendorosa, maravilhosa. Ninguém pode gozar da paz de Deus, da harmonia com o Senhor, se não perdoar o seu próximo, o seu semelhante. Ninguém pode amar a Deus odiando o seu semelhante. Ninguém pode servir a Deus odiando o seu próximo. Como é que demonstramos, que declaramos o amor para com Deus? Amando-nos uns aos outros. Como é que servimos a Deus? Servindo uns aos outros. Esse é o propósito divino. Isso é muito sério. Porque muita gente está iludida, enganada, engodada por suas religiões, confiando em suas religiosidades, meramente repetindo rituais, cumprindo cerimônias, afastados de Deus, porque o que conta para Deus é o nosso âmago, é o nosso interior, é o nosso ser, é a nossa sinceridade, é como nos apresentamos diante dele. Seríssimo e gravíssimo. Portanto, nos refugiemos no Senhor, recorramos ao Espírito de Deus e dependamos dele para tomarmos decisões acertadas, para procedermos de maneira digna de filhos de Deus, de servos de Deus, de integrantes do reino do Senhor. Fique em paz, meus amados. Feliz aniversário para o nosso canal Resgate da Verdade. Permaneça conosco e incentive outras pessoas a se somarem a nós. Forte abraço, até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nosso Deus nos conceder.